Por favor, a igreja de pé. Marcos capítulo 5, versículo 21. E, passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que sare e viva. E foi ir com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Certa mulher, que havia 12 anos um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Feche os olhos, mesmo de pé. Deus, nós temos a tua palavra até aqui. Use, Senhor Deus, a cada ouvido que está aqui através do teu Espírito Santo, para que possa nos conduzir rumo à salvação, rumo ao milagre, rumo ao prodígio, sinal e alguma maravilha. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode se assentar, igreja. Versículo 28. Poderia estar só lendo só um versículo? Sim, mas é melhor a gente ler logo o texto inteiro, para não ter problema. Mas eu vou fazer uma ênfase aqui. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Nós, como igreja, como servos, como filhos, ou como pessoas que buscam a disciplina, ou buscam ser disciplinados, nós almejamos algo, sempre almejamos. Como a irmã Mariana falou, tem horas que parece que somos invadidos por sentimentos ruins, mas está tudo tão bem. Tem coisas que é passageiras, tem coisas que é a médio prazo, tem outras que nós lemos aqui, é a longo prazo. 12 anos, sofrendo de um mal, não é muito tempo. 15 anos, 16 anos, 30 anos, 40 anos, eu não sei quanto tempo. Essa semana eu estava conversando com o Fernando e eu espero que a Karen venha para mim poder perguntar algo para ela. É só uma palavra que eu quero perguntar para ver se é Deus que revelou isso para mim, para poder ter uma ideia de como tentar ajudá-la. Porque se realmente foi o Senhor que me mostrou essa palavra, eu não falei para ele, e não vou falar porque não é problema dele, mas ele faz parte desse problema, porque é o marido. Mas tem coisas que eu tenho que perguntar, para poder ter ideia. Se Jesus Cristo revelou através do Espírito Santo, eu acho que eu vou poder ajudar. Por que eu acho? Porque se eu falar que eu vou, é quase como se estivesse prometendo. E se eu não conseguir, aí literalmente eu vou me lascar lá na frente. E é justamente o que eu não quero. Mas você não é homem de Deus? Você não falou que poderia, você não falou que ia ajudar? Então eu não quero montar uma arapuca para minha própria vida. Existem aquelas pessoas que a Bíblia diz, né? Que as pessoas planejam as coisas e não entendem que estão montando laços para as próprias pernas, para que depois venha cair. Eu não quero que aconteça isso. Mas tem coisas na nossa vida, como eu falei, tem anos. Essa mulher sofria do quê? De um mal. A Bíblia fala que
fluxo sanguíneo. Normalmente a gente entenderia com o período menstrual, né? Mas não é um período menstrual aqui, não está falando isso. Está falando que ela sofria de um mal. Se Deus permitiu que a mulher não sofresse, mas passasse por essa situação, foi Deus que fez, não foi o inimigo. Foi Deus que criou isso. Muitos médicos contestam, acham que a mulher não deveria sangrar tanto. Outros dizem que não deveriam sangrar. Tem medicamento para impedir isso. Mas você vai impedir um trabalhar de Deus? Você vai impedir algo que Deus colocou? Se Deus colocou, é porque Ele viu que é bom. E se você acha que não é bom, você tem um advogado que está dessa de Deus. Faça uma petição e recorre a Jesus Cristo. Fala, Jesus, por que eu tenho que sangrar? Será que eu sou aquilo que muitas das vezes que o pastor Cláudio Duarte fala, que a mulher é o único ser que sangra e não morre? Será que é assim mesmo? Será que está certo isso? Mas tem um benefício para isso. Mas eu não entendo, na minha natureza eu não entendo. Nesse caso aqui, são anos. Quantos anos? Quantos anos levou para mim? Vou me colocar no lugar da mulher, não preciso usar saia e nem bata. Quantos anos eu levei para entender meu pai? Muitos anos. Muitos. Levei 32 anos para entender ele. No dia que eu entendi, tudo mudou. No dia que você entender como Deus quer fazer as coisas, tudo vai mudar. Entender os ensinamentos do Senhor, não existe nenhum ser humano que tenha essa capacidade. Jesus Cristo falou assim, se fosse dado todo conhecimento para o homem, ele não suportaria todo conhecimento. Não confunda com aquela passagem que diz Jesus, que dará-se a vocês o Consolador e ele vos instruirá em todos os caminhos que vocês têm que andar. Não confunda com essa parte, porque o Espírito Santo vai estar ensinando todos os passos que você tem que trilhar até o dia que você receberá a coroa da vitória. Não confunda com essa. Por quê? Ele está falando uma coisa bem clara. Se fosse dado todo o conhecimento, o ser humano não suportaria. Estávamos conversando eu e o irmão André sobre o espinho da carne de Paulo. Foi dado para ele pela parte de Deus. Um homem extremamente usado pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus se revelou a ele. Mas o Senhor Jesus colocou um freio nele. Colocou algo. Por quê? Colocou. Tem várias linhas de teorias para explicar isso. Mas colocou ali um freio. Para que viesse entender que é Deus. A partir do momento que eu entendi que meu pai faltou amor para ele. Nossos pais não são perfeitos. Alguns, infelizmente, são ruins, não é porque eles querem ser ruins, é porque eles aprenderam assim. Foram condicionados a serem assim. Faltou o que? Instrução da parte do nosso pai, da nossa mãe. Mas esse daí não cabe o julgamento. Cabe o quê? Você buscar a solução. E Deus falou aquele dia para mim bem claramente. Eu abri a boca e acabei falando. Por quê? Meu pai disse assim, filho, você está na igreja, você não deveria falar essas coisas. Meu pai chamou a minha atenção. Eu olhei assim, o pessoal pode estar ficando besta esse velho. São as minhas palavras, tá? Fui trabalhar, nós discutíamos pelo telefone, pensa numa discussão que não era ao vivo, frente a frente, mas é como se estivesse. Dava para me sentir o mal dele. E eu acho que também meu pai sentiu o meu mal. Cheguei, fui trabalhar, pensa num trabalho que não fluiu. Pensa num trabalho que não deu certo. Quando você não está de bem com o Espírito Santo, não vai dar nada certo. Não vai. Não estou profetizando, estou dizendo é a realidade. Tinha que fazer hora extra. E eu pedindo para chegar a hora. Eu cheguei pro chefe, com a minha sangomei, né?
surtei de carimaço. Ah, o que aconteceu? Eu falei assim, não tô bem. E não tava bem. Não tava bem. Corri. Podia ter ligado pro meu pai no meu carro? Podia, mas eu preferi chegar em casa. Quando chegou em casa, eu liguei. Eu sabia que ele acordava cedo, né? Eu no trabalho, acorda cedo. Falei assim, oi pai. Ele, oi filho. Só escuta, pai, não fala nada, por favor. Pai, me perdoe. Me perdoe que o Senhor falou aquelas coisas e o Senhor tem razão. Eu que luto para ser cristão, o Senhor está coberto de razão. Eu não deveria falar essas coisas. Agora eu te entendo. Como? Você não teve amor. Você cresceu sem amor. Você cresceu com a ausência do amor paternal e do amor maternal. Eu chorando lá, eu falei assim, caramba, mano. Se nós entendermos isso, mano, tudo vai mudar. Mas não é algo que eu vou enfiar na sua cabeça. É o Espírito Santo que tem que literalmente se enfiar em você. Não tem aquela parte do filme, eu acho que você já deve ter assistido Matrix, que o agente pula correndo lá, o Sr. Smith entra dentro do corpo do Neo. É isso que o Espírito Santo tem que fazer na vida da gente. Ele tem que cair de cabeça em nós. Pra gente poder entender. E na hora que eu vi isso e falei isso, a partir daquele dia, há 11 anos atrás, mudou. A relação que eu tenho com meu pai, é que eu nunca tive. Conversamos por horas. E tudo quanto é tipo de assunto que você imaginar. Futebol, criação de filhos, política, que disse, que me não disse, carnaval, e vai conversando, vai conversando. Nunca isso aconteceu. Presente, tampouco ausente, só no dia que o Espírito Santo me mostrou. Aí chegou um dia, veio o Rideu. Aí viu aquela cara dele. O que foi, filho? Não, eu cheguei. Eu assim, tá bom, filho, você chegou? Entendi, tô vendo. O que você quer? Aí ele bota aquela cara que às vezes ele também põe. Fala, filho! Eu só queria um abraço. Ah, tá bom, você tá fácil. Tá fácil não. Sabe por que não tá? Quem deveria ter reconhecido isso? Eu pude reconhecer que meu pai não me deu amor. E eu entendi que ele era assim porque os pais dele não deram amor. E o ano passado que meu filho falou isso, foi o ano passado, filho, foi esse ano. Ano passado. Eu vi que eu estava indo pelo mesmo caminho. Meu pai não recebeu. E eu também estava com dificuldade de dar amor para ele. Meu irmão, não é que você está com dificuldade de dar amor. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai ter amor para dar. Gálatas capítulo 5. E o fruto do Espírito está escrito errado ali, tá? Ali está a acentuação, está no lugar errado. Quem entende da língua portuguesa vai entender que o fruto do Espírito é amor. E do amor se derivam-se as outras palavras. Assim como pedra, pedrinha, laranja, laranjada. A gente tem que entender isso. Está escrito errado. Do amor procede todas as outras coisas. Do amor, você vai ser longânimo, você vai ser paciente. Tua paciência vai durar como a paciência do Senhor. Do amor flui-se as coisas boas. Do amor flui-se o domínio próprio. Assim como da carne. E o fruto da carne é todo aquele mar de coisas pecaminosas.
Para você amar alguém, tem que estar cheio de Jesus, tem que estar cheio do Espírito Santo. A irmã Regilene falou, o copo está cheio, temos que esvaziar para colocar mais. Nesse caso não, você tem que ser transbordante, você tem que ser. A água que está aqui dentro do copo tem que transbordar no sentido espiritual, para que as outras pessoas sejam tocadas por essa água. Assim como as palavras que eram dos apóstolos. Vamos colocar os enfermos aqui e torcer para que a sombra de Pedro ou de Paulo, não lembro qual que era os dois, alcance eles. Ou o lenço, vamos recolher o suor daquele homem e levar para aqueles lugares que ele não pode se chegar e venha curar os enfermos. Hoje nós também usamos o quê? Foto da pessoa. Não é idolatria. Sim, está aqui, ó. Hoje meu marido não veio. Quantas mães antigas faziam isso? Mães, pais não fazem não, só as mães. Vamos lá puxar o saco das mulheres. Então as mulheres antigas passavam isso. A Josiane, quando eu vim a primeira vez no Japão, em 98, a gente literalmente, assim, num sentido, a gente frequentou uma igreja. Eu entrei nessa igreja, só vi as mulheres chorar. Eu falei assim, mas que raio que essas mulheres só choram, mano. Povo mal amado, mano. Gostou, né, Sumia? Mas era pensamento de gente ignorante, estúpida e burra. Era eu, tá? Vamos lá, é a terceira vez que eu falo isso. Mas eu entrava na igreja só chorando. Graças a Deus, naquela época lá, as pessoas não tinham condições de comprar caixa de tixo, porque no Brasil, lenço é caríssimo, né? Não traz papel higiênico, pastor. Papel higiênico eu só conheço Primavera, que é a lixa de bumbum. É puro papel higiênico nas igrejas. Aí eu olhava assim mesmo, eu não aceitava isso. Eu não aceitava. E as pessoas só chorando. Eu ficava pensando, a igreja é um lugar de alegria? Parecia mais um poço de lamentação. Parecia, Sumier. Eu olhava assim, esse povo está precisando de tratamento psicológico, está precisando de remédio, porque eles estão no lugar errado, sei aqui, meu irmão. Mas é isso que eu achava, que tanto que esse povo chora. Passou-se alguns anos aí, eu estava no culto, nem eu conseguia parar de chorar, mano. Eu ficava falando para mim, deixa de ser besta, para de chorar. Eu tentava segurar as lágrimas, mas não conseguia parar. Aí quando eu fui ver, eu estava envolvido no mesmo sentido. Isso acontece sempre? Não. Acontece mais nos momentos quando o Espírito Santo quer falar com a gente. Porque se ele já está vendo que você está fazendo as coisas, ele vai lá, te acompanhando. Continua. Quando você vai se deslizar, ele dá uma puxadinha e traz você de volta para o caminho. Quando você acha que você está caindo, ele vem e começa a carregar. Mas vai chegar uma hora que ele vai estar ensinando aos pouquinhos. Para mim ensinou. Você acha que para você ele não vai ensinar? Eu não sou exclusividade. Vocês, todos nós somos exclusividade do Senhor. Somos povo escolhido. Somos povo separado. Somos povos santificados. Tudo através do sangue de Jesus Cristo. Quando eu falei isso para o meu pai, hoje nós conversamos. Temos esse vínculo de pai e filho. Tenha também esse vínculo, mas só se você for cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando que eu sou cheio. O ser cheio do Espírito Santo, busque a presença do Espírito Santo. Tente o convidar de fração por fração. Como aquele exemplo que eu falo. Você pega, por exemplo, uma bengala, você não consegue colocar toda a bengala na boca. O pão da vida também é assim, você tem que mastigar de pedaço em pedaço, versículo em versículo, oração em oração. Ontem nós fomos para a montanha, ficamos só 1 hora lá e não estava aguentando mais, estava cansado. Mas o propósito foi concluído, fomos. A Yoko foi inventar de falar assim, né? Quando ela foi a primeira vez, ficamos 2h30 lá. Eu senti como se passasse 10 minutos. Então, quando você está bem no lugar,
faça-se bem. Sente-se bem. Tenha um alívio. Mas isso vai acontecer só quando você ouvir a voz do eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e me abrir a porta e me convidar, não adianta só você abrir a porta do coração. Eis-me aqui, Senhor. Não adianta só isso. Tem que fazer um pouco mais. Esse pouquinho mais, às vezes pode doer, às vezes você pode se alegrar. Não é um padrão sofrer para ser abençoado pelo Senhor. Isso não é padrão, não. A palavra de Deus diz que se ouvirdes a voz do Senhor, comereis o melhor desta terra. Você acha que é só o físico? Se ouvirdes a voz espiritual do Senhor, comereis o melhor desta terra. Ele preparou. Ele não preparou só o físico, ele preparou também aqui o espiritual. Primeiramente o homem espiritual, depois o físico. Quando Deus dá, ele dá as duas coisas juntas. Ele não dá nada separado. O padrão dele é assim: não me pergunte. Deus é soberano, poderoso e ele faz o que ele quiser. Mas pode ter certeza, se Deus vai fazer na sua vida, ele não vai fazer nada para te envergonhar, ele não vai fazer nada para te derrubar, ele não vai fazer nada para te estremecer. Pelo contrário, ele vai fazer as coisas para te erguer, transformar, edificar, melhorar, para que você possa ser testemunha aqui na terra das beneficências do Senhor. É isso que vai acontecer. Mas para isso, tem que se fazer o quê? Busque para ter a palavra de Deus. Busque na oração. Busque em obedecer. Busque estar junto da igreja. Porque não adianta ficar pensando. Esses pensamentos vêm em mim por anos. Para que eu tenho que ir para a igreja? Meu Deus do céu, eu não vejo sentido. Eu não posso ficar aqui na minha casa. Eu já não faço mal para ninguém, mano. Eu trabalho, não falto, não desobedeço. Eu preciso estar lá sempre. Quanto mais vezes você fica aqui, mais vezes o reino de Deus se aproxima de você. Quanto menos você vem para a igreja, mais o reino das trevas se aproxima de você e te envolve de uma maneira. Vai chegar o dia, uma semana que você deixa de vir para a igreja, na próxima semana seguinte, tu quer vir? Não. 2 semanas que você deixa de vir para a igreja, a palavra igreja já começa a doer no ouvido. Eu falava isso pro meu irmão Júnior. Vamos para a igreja. Ah, hoje eu não quero. Pode ter certeza, semana que vem tu não vai querer. Não estava profetizando, mas é a realidade. Quanto menos nós nos alimentamos de Deus, mais forte a carne fica. E nós não vamos querer vínculo com o Senhor. Então por isso que nós estamos, hoje eu entendo isso. Uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa habitar em todo o tempo nos seus átrios. O salmista Davi falou isso. E ele era rei. Podia ter o que ele quisesse. E ele tinha, mas ele escolhia estar sempre dentro da casa do Senhor. Não no tabernáculo, porque não era permitido ele estar dentro do tabernáculo. Mas ele ficava lá, cantando, dançando, salmodiando, até que a esposa dele falou lá, uma abobrinha, Mical, né? Falou, aí você parece vou usar essa palavra que é mais fácil, parece um Zé Ruela. E ele era o rei. E Deus viu o que ela falou. Como eu não me alegraria com o Senhor, tão bondoso para comigo, me livrou do laço do passarinheiro, me tirou das mãos dos meus inimigos, me deu comida, me deu refúgio. Quando eu estava sendo perseguido pelo rei Saul, fui me abrigar e me refugiar com os meus inimigos que me receberam. E olha como é interessante, o rei Davi, naquela época só Davi, foi fiel para com os seus inimigos. Quando chegou o dia de pelejar contra Israel, o que os reis, os filisteus, amorreus, todos os teus lá, falaram para ele, não, você não vai.
Mas por que não? Eu vou lutar com vocês. Estou servindo com fidelidade. Não, Davi. Você pode mudar de time. Pode querer nos atacar. Não queremos que vocês voltem, peguem suas coisas e se retirem. Essa luta é entre nós e Israel. Mas a palavra de Deus diz que Davi se entregou para servir como deveria servir. Porque naquele momento não era o povo de Israel. Eram os inimigos de Davi. Quem são seus inimigos? Essa mulher viu muitos obstáculos. Mas ela olhou, se eu tão somente tocar na veste dele. Então imagine uma mulher sofrendo. Quem esteve comigo desde o princípio, junto, Lennon, a Aiko, não, a Aiko não, porque a Aiko ela não vinha pouco, mas o Lennon e a Sumier, vinha mais a Sumier, vinha com muita dificuldade para a igreja, lutando, andando, arrastando a perna, com dor, não conseguia sentar, não conseguia ficar em pé, mas estava ali perseverando em todo o tempo. Imagina uma pessoa assim que não tem nada na frente, mesmo assim com extrema dificuldade, luta para chegar na casa de Deus. Agora, quando tem um monte de pessoas, a Bíblia diz que sempre nas reuniões de Jesus Cristo eram milhares. Só contam os adultos, porque os adultos que eram contáveis. Os idosos não eram contáveis. As mulheres não eram contáveis. As crianças não eram contáveis. Era só os homens que eram contáveis. Mas multiplica, 5.000. E naquela época, o povo de Israel era igual preá, fazia filho à torta e à direita. Então imagina que eles tinham 5, 6 filhos, a mulher era 6, mas o homem, 30, 40 mil pessoas andando atrás de Jesus, e a mulher rompendo a multidão, indo de encontro, lutando, se arrastando. Para quê? No coração dela, como diz, se eu somente tocar. Meu irmão, Jesus ele está tão próximo de você que você não precisa romper nada para alcançar o coração de Jesus Cristo. Você não rompeu o pecado. Não. Mas aí que tá. Não foi nada. Para você tocar no Senhor, para pedir ajuda para o Senhor, para Ele tirar o seu pecado. Para intimidade, você fala, né? Ainda não. No começo, quando Jesus fala assim, eu que estou à porta e bato, se ouvirdes a minha voz e me convidar, eu entrarei e cearei contigo. Você precisa convidar Jesus. Como a irmã Mariana falou, é em todos os dias. A negação, ela não é diária, é momentânea. Todos os momentos. Porque todos os momentos somos provados. Não é amanhã tem a cota de tribulação, é a parcela de dificuldade, os desafios serão fracionados. Não é assim. Cada situação ocorre. Um dia com um abraço, aí a mulher chega em casa, a Josiane ontem ela me fez um favorzaço. Ela fez o feijão. E eu louco para chegar em casa e deitar e descansar. Quando eu senti o cheiro, eu pensei comigo, né? Ela falou, depois, eu disse assim, poxa, glória a Deus, ele fez o feijão, eu vou descansar, não preciso descansar. E já deitei no sofá. Aí a Josiane falou assim, vamos dormir lá em cima? Eu falei assim, não filha, não vamos não. Eu durmo aqui no sofá, dorme lá em cima. Não, mas eu quero que você vai dormir. Josiane, você vai descer lá de cima. Eu vou roncar. Não, eu durmo primeiro. Não, você não dorme primeiro. Eu durmo primeiro. Eu sou igual tijolo. Jogou, ficou. Jogou, ficou. Qualquer lado. Eita, pastor. Qualquer lado. Então, eu falei pra ela, pode ver, é com consentimento. É melhor, eu quero descansar. E eu quero também que ela durma. Eu dormi 7 horas, acordei antes do despertador. Eu acordei, estava bem. Já levantei, já fiz o arroz temperado, porque a mulher fez um feijão bom, tem que ser um arroz também bom. Vocês merecem o bom. Olhei assim,
me senti bem. Por quê? Eu tive a ajuda do céu, a ajuda da esposa. Então está tudo indo muito bem. Então, nesse sentido de convidar Jesus Cristo em todo o tempo, em todos os momentos, aí a intimidade vai começar a crescer, vai começar a melhorar, vai começar a ser transformada. Porque quando você namora, você não conhece a pessoa. Você está na empolgação, na alegria, festa da carne, no sentido bom, tá? Até tem uns pecados lá que as pessoas podem falar assim, mas é pecado, mas na hora que você está fazendo não é pecado, você fala que é bom. Hoje nós descobrimos que quando nós antecipamos as bênçãos do Senhor, nós acabamos retraindo as mãos do Senhor para que Ele não venha nos abençoar. Por quê? Nós andamos no tempo errado. Mas beleza. Passando isso, consertamos, casamos, tudo ficou ok. Mas quando você está namorando, você não conhece a pessoa ainda, você conhece em partes. Você conhece aos poucos, até adquirir a intimidade. Com Deus é da mesma forma. Nem ele se revela para você como um todo. Em partes conhecemos, em partes entendemos. 1 Coríntios capítulo 13 fala isso. Em partes nós o ouvimos, é tudo em partes. Mas quando chegar o dia de você atingir a perfeição, e em nome de Jesus vai acontecer isso, o Jesus profetizou dizendo: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é nos céus. Ele pediu para nós buscarmos a perfeição. E tendo o Espírito Santo, Jesus conseguiu, também nós conseguiremos. Porque Ele falou sobre nós. E aqueles que creem em mim, obras maiores farão as mesmas obras e maiores. Você pode ser perfeito no sentido de ser como Jesus, na servidão, mas você jamais será perfeito como Ele é. Porque Ele é único. Mas a sua intimidade pode ser aumentada e melhorada. Em nome de Jesus, você vai conseguir isso. Você vai. Você vai. Porque você está aqui na igreja. Você não está desistindo. Você está na sua casa e está orando. Suas orações não precisam ser longas. Bons se forem no Senhor. Mas se você não conseguir, meu Deus, até é difícil orar. Não é fácil. Mas se você estiver lá orando, Deus, em nome de Jesus, eu preciso da sua ajuda. Pronto, é uma oração. A Bíblia diz, não fazer vãs repetições. Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu quero, eu preciso da tua ajuda, me dá. Parece até um AK-47. Acabou o cartucho, troca, mais munição. Preciso. Parece que o Senhor não me ama, não me quer. Onde você está? Esse é o ser humano. Orou, vai fazer algo. Vai lavar a roupa, vai fazer a comida, vai lavar a louça, vai passar o pano, vai aspirar o carro, vai olhar as crianças. Bateu um sentimento de necessidade. Senhor, estou aqui de novo. Eu não sei o que eu falei aquela hora, mas eu preciso de ajuda agora com as crianças. Mas você já entregou sua necessidade lá. Agora apareceu outra necessidade, outra prioridade. É o caso de Maria e Marta. Marta, ela ficou ocupada em servir a todos. Maria não. Espertona, né? Sentou nos pés de Jesus e calava as... Eu não sei, vou fazer de conta com assim. Como ele é lindo. Não, mas a Bíblia diz que Marta se assentou nos pés de Jesus e ficava lá. Parecia até Chiquinha, né? Conhece Chiquinha? O Chaves? Ela ficava assim. Fala, papi. Parece engraçado, mas se torna legal de olhar assim. E é isso que Maria fazia. Olhava assim, aí Marta, achando que ela era dona da casa, né? Mas ela queria ser mais dona. Jesus, tô aqui cozinhando, passando. Tu não te importas que eu sofra. Marta. Não é hora disso. Mas a minha irmã tá aí. Ela é esperta. Ela sabe que depois pode fazer isso. E ela sabe que depois será necessário fazer isso. Mas esse momento
é o momento dela aprender a como fazer as outras coisas muito bem feitas, para que possa glorificar o meu nome. Entenda isso, não está escrito. Estou fazendo o quê? Uma analogia. Nós aprendemos aqui sentadinhos. Tá quente? Liga o ar. Tá frio? Liga o ar. Tá bom lá fora? Abre as portas. Olha essa comodidade fantástica. Não tem polícia aqui. Não tem ninguém batendo. Não tem ninguém perseguindo para nos matar, para nos aprisionar. Podemos sair a hora que quisermos. Não temos o dinheiro, mas temos o ir e vir. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Temos a saúde. Podemos fazer todas essas coisas, mas não escolhemos esse tempo de aprender para quando chegar a hora, e essa hora sempre vai vir, nós podemos e possamos e vamos glorificar o nome do Senhor. Faça como essa mulher, rompa as barreiras. Vamos à montanha? Não dá para ir. Olhe da sua casa. Se você puder ir, amém. Mas se você não puder, não se preocupe não. Vamos lá, crendo que se Jesus fez, nós podemos copiar. Não temos que ser religiosos, temos que ser imitadores de Cristo. Ah, você quer ser imitador de Cristo, mas eu não quero ir na montanha. Tem algum mal? Não tem problema nenhum. Jesus Cristo falou, se você não for à montanha, como ele foi, entra no teu quarto. Fecha a porta. Foi isso aí que ele mandou fazer. Ele não mandou você ir para a montanha. Ele não me mandou ir para a montanha. Eu fui para ter um desconforto, para me poder orar. Porque confortavelmente, ninguém quer fazer. Mas quando você faz o que Deus está te mandando, as coisas mudam. Quer seja lá em cima, quer seja aqui embaixo. O mesmo Deus que está lá em cima é o mesmo Deus que está aqui embaixo. Não se preocupe se não der para você ir. Se preocupe se você não estiver orando. Aí sim você se preocupe. Mas caso contrário, se você puder, rompa essa dificuldade. É gostoso estar no quentinho mesmo, é uma maravilha. Até o chão mais duro se torna um lugar mais suave quando você quer dormir. Mas procure estar fazendo como um exemplo. Eu não estou vendo as dificuldades aos meus olhos, não estou vendo nada. Mas a Bíblia diz, para encerrar, que o profeta Eliseu orou a Deus pedindo pelo seu servo, Senhor, abre os olhos, para que eles possam ver que maiores é aqueles que estão nos protegendo. Quando ele abriu os olhos, viu carruagens, cavalos, exércitos de fogo, guardando a Eliseu e a ele. E esses mesmos estão guardando vocês. Quem são? Os anjos, porque são os nossos conservos, ordenados pelo Senhor para te ajudar. Você já tem Jesus, você tem Deus, tem o Espírito Santo, mas ainda tem uma legião aí de anjos atrás de você te guardando. Ponha-se de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Eterno Deus, muito obrigado. Senhor, que cada um de nós possa romper as dificuldades, como essa mulher do fio de sangue, que ela não se importou, ela poderia ter sido apedrejada e morta pela sua condição, mas mesmo assim o Espírito Santo viu o clamor da tua filha, o Espírito Santo viu a determinação dela estar lutando somente para tocar as vestes do Senhor, e hoje nós temos, oh meu Deus, o privilégio de tocar o coração de Jesus, tocar o seu coração e tocar o coração do Espírito Santo. Em nome de Jesus, guarde, Senhor Deus, os teus filhos, a tua igreja, guarde a cada homem e mulher, guarde a cada criança que está debaixo da tua proteção, da tua santidade, do teu amor. Oramos para que o Senhor possa estar nos conduzindo para casa, se formos agora. Oramos para que o Senhor possa
nos abençoar com a sua comunhão. E oramos, Senhor Deus, também pelos alimentos que estão aqui, Senhor Deus, colocado à mesa. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que produziram. E principalmente que o Senhor possa abençoar todos aqueles que serão participantes desse momento. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.